Daniel, eu não me engano, teu coração é corintiano. Fim de papo, gurizada, empate em 2-2 com o time do Corinthians. Um resultado que foi justo devido ao panorama do jogo, né? Um primeiro tempo onde o Corinthians foi bem superior e um segundo tempo onde o Inter foi bem superior. A qualidade de cada time em cada tempo rendeu o resultado e o resultado final foi um empate. Uma pena a gente ter tomado o gol do jogador inominável do time do Corinthians, que nós não gostamos nem de citar o nome deste cidadão, numa falha absurdamente bizonha do Daniel, né? Um chute do Roger Guedes, que foi um chute fraco, rasteiro, e o Daniel entregou de mãos dadas, assim, ó, toma a bola pra tu fazer o gol. E agora a gente volta à tona aquela questão da confiança com o goleiro do Internacional, mano. Cara, eu acho que se a gente ajusta melhor os contra-ataques no segundo tempo, que o Internacional teve muita boa oportunidade, a gente poderia ter saído com a vitória, velho. Mas faltou engrenar, tu via que era coisa boba, assim, falha técnica de jogador. Quando dominava a bola, dominava errado. No nervosismo, o Internacional encontrava o passe, mas o passe errado. Acho que esse talvez foi um fator muito importante pro Internacional ter tido essa queda no primeiro tempo, que foi essa questão da ansiedade. O Internacional, durante boa parte do jogo, estava ansioso com a partida, entregando muito a bola pro time do Corinthians. E é meio irônico, porque devido ao contexto do Inter ter feito o gol com 50 segundos de jogo, o nervosismo não foi pro Internacional, era pra ter ido pro Corinthians. Ah, e depois sim, tem mudanças, o Internacional consegue melhorar com a entrada do Alan Patrick, que fez um baita jogo, e aí consegue arrancar o empatezinho de lá, que, né, mais um 2-2, a gente vem aí de uma sequência de 2-2 em Corinthians e Inter. Foi no Brasileiro do ano passado, e agora esse ano foi 2-2. Mas no final das contas foi um bom jogo de futebol, foi um jogo equilibrado, um jogo disputado, não teve polêmica como ocorreu no primeiro confronto, foi limpo e foi dentro do futebol, dentro daquilo que a gente gosta de ver. Mas agora vamos falar dos dois tempos de jogo com um pouco mais de calma. Começa o jogo, o Internacional ali nos primeiros segundos marca um gol com o Alemão, um lance que foi cobrança de lateral, o Inter deu um toque de bola rápido, o Maurício ajeita pro Alemão que aos trancos e barrancos consegue uma boa finalização e faz Inter 1-0. E aí a gente tem a questão de que na teoria isso poderia favorecer o jogo do Internacional, porque o Corinthians com o resultado atrás ia ter que partir pra cima pra conseguir o empate e a virada, e o Internacional com a possibilidade de desenvolver o contra-ataque proporcionaria uma melhora na sua estratégia, isso pelo menos na teoria, porque o Corinthians continuou pressionando e aos 11 minutos numa cobrança de escanteio, o jogador do Corinthians, Roger Guedes, cabeceia pra dentro da área e o Balbuena, livre de marcação, finaliza com a perna. Tinham 3 jogadores do Corinthians livres de marcação e os 3 em posição legal, então qualquer um dali poderia ter feito o gol que não teria problema. E 9 minutos depois, novamente o Roger Guedes faz uma finalização rasteira que não é tão forte, o Daniel numa bobeada, ele entrega a bola nos pés do inominável e o centroavante dos caras marca um gol ali nesse rebote, uma falha grotesca do Daniel. Não tem nem como culpar os próprios zagueiros do Internacional de não terem acompanhado o cara na jogada, porque o Daniel era pra ter agarrado aquela bola. E o jogo segue bem disputado, o Corinthians melhora na partida, tendo as principais oportunidades, a estratégia do Corinthians funcionava, o Corinthians tinha muita facilidade na roubada de bola do Internacional, o Internacional entregou muito a bola no primeiro tempo, cara. A impressão que eu tive era de que o Inter tava totalmente afoito, totalmente além do ritmo que a partida tinha. Me pareceu ansioso, nervoso. Cara, a gente consegue um gol com 50 segundos de jogo, quem fica nervoso é o Internacional e não o Corinthians. Ainda no finzinho do primeiro tempo, a gente tem uma finalização pelo lado direito do Maurício, que deu na trave, depois o Depena chuta pra fora. Mas foram só essas duas chegadas que o Internacional teve com mais força. Os dois times fizeram uma marcação bem forte, uma marcação-pressão na saída de bola também. O Corinthians tem uma marcação por zona muito boa. A gente sabe das dificuldades que o Internacional tem contra esses times que não deixam espaço. Mas a tônica, cara, que era do jogo era tomar gol do maluquinho aí, dos caras, né? Mas é óbvio que o Internacional ia tomar gol de Seguí, cara. É brincadeira. Bom, aí no segundo tempo, o Internacional volta com uma mudança que foi muito preponderante pro resultado final. Sai o Depena do meio de campo, né? Tirando aquela trinca de volantes que a gente costuma jogar. E entra o Alan Patrick pra dar um pouco mais de dinâmica no meio de campo, um pouco mais de qualidade no passe. O Internacional tava tentando jogar no contra-ataque, não tava fluindo. E daí com essa troca que deu uma mexida no esquema tático, o Internacional melhorou demais no segundo tempo. O Alan Patrick entrou muito bem, modificou o panorama do jogo. E de fato é um jogador diferente. O que a gente cobra dele é a condição física. E dá pra ver pelo jogo que o Alan Patrick hoje é um jogador muito mais lento do que ele era antigamente. Ele pisa mais na bola pra cadenciar o jogo, mas a qualidade dele também é completamente indiscutível. E não à toa ele marcou o gol do empate do Internacional aos 20 minutos de jogo. Um passe do René, o Alan Patrick ajeita e dá um tapa
tapa, uma chapada na bola, coisa mais linda do mundo. O Cássio tentou fechar o arco ali pra defender, não conseguiu. O Internacional empata a partida. Acho que um fator também que foi muito fundamental pra essa melhora do Inter é a queda de rendimento do Corinthians. Eu já tinha visto uns outros jogos do Corinthians, ele cai muito de desempenho físico no segundo tempo. Eles estão jogando muitas partidas, né, por conta da Copa do Brasil e também pela Libertadores que estava tendo. E obviamente que isso influencia no condicionamento físico dos jogadores. Cara, agora se tivesse concluído um pouquinho melhor as jogadas, pensado um pouco melhor, não ter sido tão ansioso, o Internacional conseguiria ter vencido esse jogo, véio. E apesar de a gente ter conseguido um ponto fora, que não é um mau resultado, o empate jogando lá, no cenário da tabela é ruim pros dois times, porque o Corinthians não anda, o Inter não anda e o Palmeiras lá fica tranquilo e mantém aí uma boa gordura de distância pro segundo colocado. Eu realmente não acredito no título, né, mas o Internacional costuma iludir a gente. Enfim, o Internacional teve a retenção da bola no segundo tempo, o Corinthians buscava alguma coisa no contra-ataque, mas também não foi tão efetivo como havia sido na primeira etapa. Um placar coerente com o que se viu na partida, mas que eu acho que não ficou de bom tamanho para nenhum dos dois lados. Vamos para as notas dos nossos queridos jogadores. Daniel... pro Daniel, né? Porque fez uma boa defesa lá no chute de falta do Roger Guedes, mas comprometeu o jogo. Entregou a paçoquinha no pé do Inominável. Aí não dá, né, Daniel? O Bustos apareceu pouco à frente, não foi tão efetivo como a gente costuma ver, e atrás teve um pouco de dificuldade na marcação do Roger Guedes. Não foi uma das melhores partidas do Bustos, vou deixar ele com nota 5 e 5. Vitão e Mercado tiveram bastante dificuldade no jogo, o Corinthians tem um contra-ataque muito rápido, tem jogadores de muita movimentação, e pra mim falharam no primeiro gol ali, né? A zaga deixou os caras completamente livres do Corinthians, tinha 3 jogadores em posição legal pra finalizar aquela bola, e acho que principalmente o Mercado não conseguiu acompanhar o Balbuena que fez o primeiro gol. Vou deixar o Vitão com a nota 5 e o Mercado com a nota 4,5. O René desse setor defensivo acho que foi o melhor, deu o passe no segundo tempo pro Alan Patrick concluir, foi seguro na defesa, vou deixar o René com nota 8. Gabriel abaixo, acho que como único primeiro homem do jogo, ele teve muita sobrecarga e teve alguns lances que ele deu uns passes errados que poderiam ser bem perigosos. Vou deixar o Gabriel também com a nota 5. Johnny achei que foi forte na marcação, mas também bem abaixo do que a gente tá acostumado a ver. Jogou mais ali pelo lado direito, mas também não tava muito tranquilo, bem ansioso os guris hoje no Inter. Nota 4,5. Depena, pra mim um dos piores da partida, mal demais no primeiro tempo, não fluiu de maneira nenhuma e tomou terceiro amarelo e tá fora do próximo jogo. Não à toa saiu no intervalo. Nota 2 pro Depena. Maurício do setor ofensivo era um jogador lúcido, mas também os guris hoje do Inter muito afoitos. Senti eles um pouco nervosos na contribuição de jogo, mas ele deu um toquezinho ali pro alemão fazer o primeiro gol. Maurício também vou deixar ele com a nota 5. O Wanderson acho que foi bem marcado, então teve dificuldades na parte ofensiva, vou deixar ele também com nota 5. O alemão fez um gol ali no primeiro tempo, um gol meio aos trancos e barrancos, mas que demonstra garra e vontade dele de finalizar. Acho que de restante ele foi bem, ele foi participativo, apesar das próprias limitações que ele tem. Vou deixar o alemão com nota 7. Aí pros jogadores que entraram. Alan Patrick, pra mim, o melhor do Internacional no jogo. Entrou e modificou a partida. Fez gol, deu dinâmica no meio de campo, deu passe de qualidade. É um jogador totalmente diferente, que a gente cobra muito o desempenho dele justamente por conta disso. Nota 9 pra ele. Edenilson entrou bem também, um jogador como mais de marcação e pra puxar as jogadas de contra-ataque, vou deixar ele com nota 6,5. Pedro Henrique entrou, mas não surtiu tanto efeito ofensivamente, acho que um pouco abaixo, vou deixar ele também com nota 5 e 5. O Brian Romero entrou, mas sem efeito prático nenhum, mal tocou na bola, nota 5. E o Liseiro entrou também nos minutos finais, vou deixar ele sem nota. Feito, gurizada, esse foi o nosso vídeo de hoje do pós-jogo de Corinthians e Internacional. Se tu gostou, cara, não te esquece de se inscrever, de deixar o teu gostei e compartilhar o vídeo com os amigos, que eu tô postando conteúdo diferenciado sobre o Inter toda semana. A gente volta agora amanhã às 6 horas da tarde com o react da partida. Até lá, tenham todos um ótimo dia, um forte abraço para vocês, até mais.